Oi, galera! Vamos continuar aqui com o nosso conteúdo de verbos, tá? Então, a gente tem uns exercícios ainda aqui para fazer, né? Então, vamos fazer eles aqui, tá? Vamos corrigir, vamos fazer juntinho. Eu tenho lá na página 124, na número 1, ele pede pra gente reler o trecho, né? Do homem que venceu o medo. E vamos lá, vamos trabalhar aí. Então, eu tenho assim o seguinte trecho. Um dos amigos resolveu entrar e oferecer um bom dinheiro por um dos vasos. Outros logo o imitaram. E assim ele foi vendendo tudo que produzia. No fim daqueles 3 dias, João resolveu se permitir mais um prazo. A qual classe gramatical pertence as palavras em destaque? Bom, eu tenho em destaque as palavras entrar, oferecer, permitir, né? Classe gramatical, quando eu digo classe gramatical, que também eu tenho como sinônimo classe de palavras, eu estou perguntando se é adjetivo, é substantivo, é pronome, é artigo, é numeral, é verbo, é preposição, é conjunção, é interjeição, tá? Então, essas são as classes gramaticais, perdão. No caso, eu tenho aí, e estou falando de verbos, né? Eu tenho essa classe gramatical. Observe as 2 últimas letras das palavras destacadas e me responda se elas terminam da mesma maneira. Então, eu estou trabalhando com as mesmas palavras destacadas, tá? Do exercício anterior. Entrar, oferecer, permitir. Elas terminam do mesmo jeito? As 2 últimas letras? Não, né? Elas terminam em ar, e ir. Muito bem. Na segunda, um trecho do texto. Vamos lá. Número 2. Trabalhou com gosto e no fim do dia admirou com orgulho a sua produção. Vasos e potes lindos, originais, verdadeiras obras-primas. Satisfeito novamente, João foi à cidade comemorar, mal cabendo em si de felicidade. Seus amigos, estranhando aquela atitude, resolveram no dia seguinte dar uma espiada em sua casa. E lá dentro viram João, que trabalhava assobiando, rodeado de belíssimas peças de barro. Um dos amigos resolveu entrar e oferecer um bom dinheiro por um dos vasos. Outros logo o imitaram. E assim ele foi vendendo tudo que produzia. Vamos lá. Na letra A, ele pede para a gente observar as formas verbais destacadas em negrito nesse trecho e indicar o tempo em que elas estão. Bom, eu tenho as flexões de modo, né, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, sendo que o indicativo tem o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Já o subjuntivo, ele só tem o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O imperativo a gente tem o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Muito bem. Então, se ele pede para a gente indicar apenas o tempo das formas destacadas, eu tenho as destacadas: trabalhou, admirou, foi, resolveram, viram e imitaram. Bom, eu tenho aí o pretérito perfeito, tá? Perfeito do indicativo, tá? Muito bem. Porque o imperfeito é aquele que tem a terminação ava na primeira conjugação, ia na segunda, né? E o pretérito mais que perfeito é aquele que tem o ara, amara, tem era, ira, vendera, partira, né? Então, são os 3 pretéritos. No caso aqui, a gente está trabalhando a gente indicou aqui que as formas estão no perfeito, tá? Pretérito perfeito. Muito bem. B. A qual conjugação pertencem essas formas verbais? Aí a gente vai ter que ir lá, né? Uma a uma. Vamos lá. Estou falando das mesmas formas em negrito, tá? Da letra A. Vamos lá. Verbo trabalhou, conjugação trabalhou, verbo trabalhar, tá? Primeira conjugação. Admirou, verbo admirar, também primeira conjugação, terminada em ar. Foi à cidade, verbo ir, terceira conjugação. Resolveram, verbo resolver, segunda conjugação. Próximo. E lá dentro viram João, verbo ver, segunda
conjugação. E por último, imitaram, verbo imitar, primeira conjugação, tá bom? Muito bem. C. Observe as formas verbais que estão sublinhadas, aí vamos começar a trabalhar com outras. As sublinhadas e o que elas indicam. As sublinhadas são cabendo, estranhando, assobiando e vendendo. Bom, a gente conhece já as 3 formas nominais, né? As 3 formas nominais do verbo, que são o infinitivo, que é o nome do verbo, é o modo que eu o encontro no dicionário, né? Então, eles são terminados em AR, ER, IR, né? É o verbo sem as flexões, sem as desinências, né? De presente, de passado, de futuro, tá? É o nome do verbo. E aí, é através dele que eu consigo também indicar a que conjugação ele pertence, né? Então, a forma do verbo crua a gente diz que ele está no infinitivo. Quando ele está com as terminações ando, indo, né? Amar, amando, partir, partindo, e endo, né? Do vender, né? De segunda, endo. Então, NDO é terminação de gerúndio, né? Terminação de gerúndio. Amando, vendendo, partindo, indica situação em processo, né? Está acontecendo, a situação está processando, né? Então, o gerúndio exprime essa circunstância, né? De situação acontecendo. E a gente tem ainda o particípio, né? Que terminou em ar, o verbo ado, né? Ir, ido, né? Imprimido, cantado, partido, enfim. Eu só preciso prestar atenção que alguns verbos admitem mais do que um particípio. A gente diz que é o particípio irregular, é o caso do imprimir, que não só admite imprimido como impresso, né? O particípio irregular do verbo imprimir. Bom, alguns verbos somente, tá bom? Lembra que eu falei do verbo chegar, que erradamente as pessoas acham que também admitem 2 particípios e dizem chegado e chego. Não existe isso. Chegar não admite 2 particípios. O particípio do verbo chegar é chegado somente, tá? E aí, esse particípio, ele indica ação que aconteceu. Diferente do gerúndio, que está no processo, o particípio indica ação já processada, tá bom? Então, vamos lá. Então, essas formas, vendendo, cabendo, estranhando, indicam algo em andamento no momento em que se conta o fato, tá? É a função do gerúndio, tá? Que é a forma nominal desses verbos sublinhados. Então, a gente fica com a frase do meio, né? Com o segundo tópico. Muito bem. 3. Os verbos no pretérito são usados pelo narrador ou pela personagem? Tem 2 momentos a pergunta. Por que você acha que isso ocorre? Bom, são usados pelo narrador, que é o narrador observador, aquele que conta a história, e isso acontece porque ele está narrando um fato já ocorrido, né? Respondemos? Respondemos as 2 perguntas do enunciado, tá bom? Então, eu tenho no retângulo laranja uma definição de verbo, né? Vamos lá? Verbo é a palavra que demarca ação, estado ou fenômeno natural. A gente conversou sobre isso também na videoaula anterior, né? A gente diz que verbo, a maioria deles, eles expressam ação, tá? Mas tem verbos que expressam estado. Quando eu digo Carla está enferma, doente, esse verbo estar não exprime ação, né? Ele exprime estado, o estado que a Carla que é a sujeita, que é o sujeito da oração, esse verbo que a gente chama também de verbo de ligação, ele simplesmente está ligando, né, o sujeito Carla ao estado que a Carla se encontra, né? Que é o predicativo do sujeito, coisa que a gente vai ver depois, né? É que eu gosto de adiantar as coisas, tá bom? Então, o verbo estar aí, nesse caso, exprime estado. E ainda tem os verbos que expressam fenômenos naturais, tá? Por isso, a gente diz que os verbos demarcam ação, estado ou fenômenos.
que no caso são da natureza. O verbo indica um momento em que ocorreu a situação, né? Se foi presente, se foi pretérito, se foi futuro, e também indica quem realizou ou sofreu a ação, a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, que pode ser do singular ou pode ser do plural. São as flexões que a gente já falou, né? Muito bem. Tem um quadrinho aí com o verbo tomar em todos os tempos do indicativo. Em colorido, eu tenho aí demarcado as terminações, né? As desinências. Vamos começar a chamar assim para se acostumar, tá? As desinências estão marcadas aí de colorido, mostrando pra gente que dependendo da pessoa ou do tempo, elas modificam. Então, por isso o verbo flexiona, tanto em pessoa, singular ou plural, quanto no tempo, né, que ele está sendo conjugado, tá bom? Então ele pergunta, nesse quadro é possível observar, lá na letra A, que o verbo é uma palavra variável? Explique essa afirmação. Sim, é variável, né? Porque as terminações, as desinências, elas se modificam de acordo com pessoa, número ou tempo, tá bom? Muito bem. Na número 4, ele pede para a gente pegar um coleguinha, conjugar um verbo, não mais na primeira conjugação, terminado em ar, a gente tem que escolher um terminado em er e ir, tá? Tem que fazer esse exercício, tá bom? A gente vai pegar, vai jogar aqui dentro do quadrinho, vamos escolher, por exemplo, vender, o partir, tá? E conjugar em todos os tempos para treinar. Depois que você acabar de conjugar, jogar essas terminaçõezinhas aí, você me responde, existe variação? As terminações vão modificar de acordo com a pessoa e com os tempos que você conjugar? Tá? Me responde aí. Com certeza vamos encontrar todas essas variações aí nas terminações de novo. Mas vamos treinar, tá bom? Então, fica aí para vocês. Vamos lá. Na número 5, eu tenho releia esse trecho e observa os verbos em destaque. Vamos lá. No fim daqueles de 3 dias, João resolveu se permitir mais um prazo. Afinal, pensou, sou eu quem vai morrer, posso marcar o dia que quiser. Além disso, estou cheio de encomendas e não quero decepcionar os amigos. Mais uma semana seria bom. Determinou e continuou trabalhando feliz. Criando arrojadas peças, não demorou que seus objetos de barro ganhassem fama. O outro oleiro, seu concorrente, olha aí um aposto. Né? Aonde? Aqui, ó, seu concorrente, entre vírgulas, apenas um detalhe. Se eu tirar da frase, nem compromete o sentido. É um aposto, tá? Então, vamos lá. O outro olheiro, seu concorrente, não conseguiu segurar a freguesia. 2 pontos. Todos só falavam nos inigualáveis vasos do João. Muito bem. Os verbos destacados são formados por apenas um verbo ou mais de um. Quem está em destaque aí? Vamos lá? É quem está em negrito. Vai morrer, posso marcar, quero decepcionar, continuou trabalhando e conseguiu segurar. Tá? Não. São formados por quantos? 2 verbos e trata-se de uma locução verbal. Tá bom? Muito bem. Aí ele vai dizer pra gente que as expressões formadas por 2 ou mais verbos são chamadas locuções verbais. As locuções verbais continuou trabalhando e foi ficando, transmitem sentido de situações passadas já terminadas, em andamento ou futuras. Olha o gerúndio aí. Olha o gerúndio, né? Que dá essa circunstância de ação processando, ó, né? Fazendo, continuando. O auxiliar continuou, foi. Os auxiliares estão no passado. Então, ações em processamento no passado, tá? E aí, é possível reescrever a locução verbal? Conseguiu segurar utilizando um único verbo? Como ficaria? Muito bem. Conseguiu segurar, né? Ficaria assim. O outro oleiro, seu concorrente, não segurou a freguesia.
tá? É possível sim. Qual o tempo, tô na D, qual o tempo verbal indicado pela locução conseguiu segurar? O auxiliar me dá esse tempo, né? O conseguiu. Conseguiu tá no passado. Que passado? Que pretérito? Perfeito, imperfeito, né? Vamos lembrar? Se fosse imperfeito, era conseguia, né? Amava, partia, conseguia, né? Cantava, vendia, né? Ia. Se for era ir, ia. Se for ava. No imperfeito, não é o caso. O mais que perfeito é aquele com ara, né? Ou era, ou ira, né? Amara, vendera, partira. Esse é o mais que perfeito, que a gente usa muito pouco, a não ser em textos, né? Didáticos. Enfim, só sobra pra gente o pretérito, o passado perfeito. Tá bom? Muito bem. A página seguinte trata do uso do G e do J e fica para vocês fazerem aí. Beijo no colo.